Então, vamos lá, pessoal. Mais uma vez, bom dia a todos. Hoje nós vamos, então, encerrar aí o livro, né? O nosso livro 1. Na aula passada, até tinha comentado, né, que eu ia fazer uma revisão com vocês de cartografia, com fusos horários. Tenho até aqui já as atividades, né? Se caso der tempo hoje. Mas aí eu achei melhor a gente encerrar o livro, né? Já que a partir da semana, das próximas semanas aí, vocês já vão ter a aula do livro 2. Nesse módulo aí, que é o módulo 4, da frente A de vocês, é uma sequência aí das 3 últimas frentes que a gente vem vendo, né? Então, formação de relevo, modelagem do relevo, o que constitui esse relevo, né? Então, a gente começa lá atrás a entender esses processos, né? E lembrando que esse módulo ele vai falar especificamente do relevo, da dinâmica do relevo, né? Dessa parte mais externa, só que é lógico que volta aí, né, durante esse capítulo, em todos os agentes e processos, né, os agentes internos e os agentes externos, levando em consideração principalmente o vulcanismo e tectonismo, né, que são os agentes internos aí, e o intemperismo e a erosão como os agentes externos que vão modelar esse relevo. Então, o que é o relevo, né? E quando a gente fala, por exemplo, no estudo do relevo, da geomorfologia, que é quem vai estudar esse relevo aí, quando a gente fala relevo, nós estamos falando das formas da nossa crosta terrestre, que vão ser várias e que vão ser modeladas, transformadas, formadas, né, pela interação desses agentes internos, desses agentes externos. Então, vocês vão ver aí ao longo das atividades, eu trouxe até umas outras atividades, né, de algumas universidades aí, que vai trazer muito questões abertas, voltadas para esse assunto, para essa dinâmica do relevo, né? Por que tem certos lugares que eu vou ter dobramentos modernos, o tipo de relevo, né? Vou ter montanha, em alguns lugares eu não vou ter. Por que em alguns lugares eu vou ter vulcanismo, em outros não? Por que em alguns lugares eu considero relevo recente, outros relevo mais antigo? E sempre, igual comentei com vocês na aula passada, levem muito em consideração esses processos, e quando a gente fala muito em rocha, né, igual nós vimos na aula passada, levar em consideração a questão econômica, então, né, que principalmente os escudos cristalinos, e quando a gente fala de relevo, no caso do Brasil, nesse capítulo ele não vai especificar o relevo brasileiro, né, nem o relevo mundial, aqui está falando no contexto geral aí do globo, mas é lógico que a gente tem que observar o seguinte: o nosso país ele tem uma estrutura antiga, então nosso modelado aí, né, as nossas estruturas, os nossos formatos da crosta, né, que é o relevo, que é esse formato da crosta, ele vem passando por um processo de desgaste muito grande, e que isso também, além, lógico, né, dessa base ser cristalina, de ter muitos recursos minerais importantes, de termos também uma bacia sedimentar importante, onde nós vamos achar também recursos energéticos, a gente tem que levar em consideração aí também esses derrames vulcânicos, né, o processo de vulcanismo que ocorreu no Brasil ao longo do tempo geológico, para a formação até mesmo do solo ali, né, na região sul do nosso país, que é a terra roxa. Então, tudo isso aí, né, é uma consequência dessa estrutura, dessa base, dessa dinâmica terrestre aí. E nesse capítulo, a dinâmica do relevo, ou seja, as formas da nossa crosta terrestre, que vão depender dos agentes internos e dos agentes externos. Os internos formam esse relevo e os externos vão por meio de processos, né? Principalmente o processo de intemperismo e o processo de erosão.
Então, nas atividades, isso vai ficando mais claro. E as atividades desse capítulo, não sei se vocês observaram aí, né? Quem fez aí as atividades, vai pegar todas as questões ao longo aí desses três módulos, né? Desses últimos 3 módulos que nós vimos. Então, vamos começar aí a correção. Qualquer dúvida aí é só vocês irem falando e comentando também, quiser acrescentar alguma coisa. Antes que eu me esqueça, deixa eu voltar aqui, eu queria dar uma dica para vocês, né? Não sei se vocês conhecem aí no Instagram, tem uma página no Instagram muito legal que é chamado Mundo Geográfico. O professor Léo Miranda, ele é até professor do Bernoulli, do Colégio Bernoulli lá em Belo Horizonte, né? Ele é um dos professores, eu acho que ele dá aula para os nonos e primeiros anos. E ele tem uma página que é chamada Mundo Geográfico. E ele fez aí, né, no Spotify, alguns áudios, né? Eu acho que é podcasts que eles falam hoje, né? Não sei se é assim mesmo. Ele fez alguns áudios aí falando sobre o coronavírus e as questões demográficas. Ficou muito interessante. Então, depois vocês deem uma olhada, né? Na hora que vocês estiverem fazendo alguma coisa, arrumando uma casa, né? Ou então não estiver fazendo nada, vocês ouvirem aí que é muito interessante. É um tema que está em alta, né? Não só a questão econômica hoje, voltada para essa pandemia, mas voltada às questões demográficas, principalmente nesses países europeus aí. Então, fica a Como que dica ele aí. se chama, Isadora? Oi? Qual o nome da página? Mundo Geográfico. Obrigada. Nada. Aí, vocês baixem lá, que é muito bacana. E também tem muito conteúdo bacana mesmo, tá? Para a geografia. Então, vamos lá. Lá na primeira questão dos exercícios de aprendizagem, eu lembro que na aula passada nós corrigimos a questão 2, né, desses exercícios que a gente veio aqui, né? Mas na questão 1, vem falando um pouquinho aí dessa evolução, né, da Terra. E pergunta o seguinte: a história e a evolução da Terra são estudadas por meio das rochas e dos fósseis, animais e vegetais. Sobre esse assunto, que diz respeito ao ramo do conhecimento da geologia, assinale o que for correto. O aparecimento do homem se deu na era primitiva ou pré-cambriana. Daqui, de cara, vocês já descartam, né? Então, o aparecimento do homem, a era cenozoica, né? A atual, a pré-cambriana, a primeira aí. Então, não tinha quase nada nem de vida, né? Imagina ser humano. Então, já descarta. A era cenozoica é marcada pelo aparecimento dos dobramentos modernos. Esses correspondem aos terrenos mais jovens e instáveis produzidos pela tectônica de placas. Verdade. Então, a letra B e a letra correta. Uma questão importante, gente, quando a gente fala aqui em terrenos mais jovens e instáveis, é sempre bom vocês pensarem o seguinte: quando eu falo de dobramentos modernos, eu estou falando que os agentes endógenos, eles estão muito mais presentes do que os exógenos, já que eles estão ali, né, no encontro das placas tectônicas. Quando eu pego áreas mais estáveis tectonicamente, os agentes exógenos, eles vão falar mais alto do que os endógenos, como é o caso do Brasil. Então, nosso modelado, ele é muito mais desgastado, como, por exemplo, o modelado das grandes, onde tem as grandes cadeias de montanha, né? Cordilheira dos Andes, Himalaia, Montanhas Rochosas. Então, nosso modelado, ele é antigo e muito desgastado. Nessas regiões aqui, de terrenos jovens, né? É um terreno instável, onde os agentes endógenos, eles estão muito presentes. E é lógico que os agentes exógenos, eles vão existir, mas os endógenos, eles vão falar mais alto aí. Aqui eu até marquei o que está errado, né? Tanto na questão C quanto na questão D. Então, a era paleozoica, da qual fazem parte os períodos Triássico, Jurássico, Cretáceo, errado, né? Porque esses períodos é da era Mesozoica. Do ponto de vista geológico, as maiores cadeias de montanha da Terra são muito antigas. Não, né? Acabamos de falar, são recentes, que são os chamados aí dobramentos modernos.
Tranquilo aí? Vamos para a próxima. Essa aqui, como eu falei com vocês, nós corrigimos na aula passada, focando principalmente, né, na questão América do Sul, aonde eu tenho mais instabilidade tectônica e onde eu tenho menos. Então, na nossa costa ocidental, então no oeste da América do Sul, é onde eu vou ter uma maior instabilidade tectônica. Eu lembro que eu até comentei na aula passada o seguinte: o continente americano, ele vai ser dividido em 3 compartimentos geológicos aí, né? Nas 3 estruturas geológicas. Mas a gente consegue dividir muito bem isso, levando em consideração parte oriental, parte central, parte ocidental. No Oriente, na costa oriental da América do Sul, que é onde vai estar o litoral brasileiro, por exemplo, né? Onde vai estar, por exemplo, o Nordeste dos Estados Unidos, que é uma das áreas mais ocupadas até hoje lá, né? Nós vamos ter uma base de escudos cristalinos, de maciços antigos, né? Então, uma base mais desgastada. Na parte central, eu vou ter predomínio aí de bacias sedimentares, presença também de grandes planícies aí em tipo de relevo, né? E na parte ocidental é onde eu tenho encontro de placas tectônicas, que é uma área muito instável. Isadora, será que a gente pode ter consequências dessa dinâmica ocidental aqui, né? Do Ocidente, a gente tem esse encontro de placas tectônicas no Ocidente. Eu consigo ter consequências aqui no Brasil? Às vezes, sim. Vários tremores aí de terra foram constatados aí, né? Esses sismos por conta dessa margem. Então, a gente pode ter tremor de terra aqui por conta de grandes terremotos que ocorrem nessa margem ocidental. É lógico que vai chegar aqui no Brasil mais brando, né? Uma questão importante que eu estava vendo ontem, né? Que eu vi ontem, os sismos, os ruídos que ocorrem na crosta, sem levar em consideração as placas tectônicas, muitas vezes ele é tão grande por conta do processo de urbanização que podem ocorrer tremores, né, de pequena magnitude e que eles não vão ser percebidos pelos aparelhos aí, por conta desses tremores da urbanização, então desses ruídos. E aí ontem eu estava vendo, né, voltando aí na nossa atualidade da pandemia, aí ontem eu estava vendo o seguinte, que na Europa, por conta desse isolamento aí das pessoas mesmo, né, desse isolamento social, na Europa, eles estão conseguindo, como os ruídos baixaram aí, os aparelhos estão conseguindo perceber vários tremores de pequena magnitude que antes eles não conseguiam perceber por conta dos ruídos da urbanização. Então, também é algo interessante aí, né? Tem vários mapas também falando, né, da questão da poluição, dessa diferença de poluição agora com isolamento, né, e antes. Então, isso aí é bacana também. Próximo, vai ter várias questões referentes a essas tragédias aí, né? Levando em consideração principalmente os vulcões e também os grandes tremores de terra. Os grandes terremotos, gente, de grande magnitude, de grande intensidade, eles vão estar sim relacionados ao encontro de placas tectônicas, tá? Como eu falei, o Brasil ele vai ter tremores? Sim. Vai ter terremotos? Sim. Mas a magnitude vai ser bem menor aí do que nas áreas de instabilidade tectônica. Então, aqui fala, né, da tragédia aí no Nepal, falando de um grande tremor de 7,8 graus na escala Richter. A escala Richter, ela calcula a magnitude do tremor, tá? A intensidade é uma outra escala, então aqui vai calcular a magnitude, atingiu o país. Aí pergunta: o fenômeno natural mencionado foi provocado pelo seguinte agente: movimento de massa, deslizamento de terra, que muitas vezes vem até aqui em movimento de massa, né? Tectonismo, temperismo, vulcanismo. Então, tectonismo.
Então, essas áreas aí, né, onde eu tenho grandes terremotos de magnitude alta, é por conta da tectônica de placas, né, desse movimento aí das placas tectônicas. Nos 3 movimentos, convergente, divergente, transformante, eu vou ter terremotos, tá? O vulcanismo, eu vou ter tanto no limite convergente quanto no limite divergente, mas os terremotos de maiores magnitudes, eles vão estar em limites transformantes ou tangencial, né? Que é o mesmo limite. É quando uma placa desliza sobre a outra, que é o que acontece na falha de San Andreas, lá nos Estados Unidos. Isso, aqui mesmo. Agora, passando para... Ah, não, está nos exercícios de aprendizagem ainda. Então, vamos lá. Para compreender as características geomorfológicas de um terreno, é necessário entender a influência dos agentes internos, que definem a estrutura, e dos externos, que modelam. O modelamento das feições do relevo é realizado pelos processos de intemperismo físico e químico. A pontuação de 4 fenômenos naturais responsáveis pela alteração do relevo de determinada área, dos que correspondem aos agentes internos, dos que correspondem aos agentes externos, e explique o que são os processos de intemperismo físico e químico. Aqui eu coloquei, né, 2 respostas, uma resposta mais resumida e uma maior, né? Mas vamos lembrar o seguinte: quando pede aqui 4 fenômenos naturais, 2 internos, 2 externos, vamos pensar, agentes externos aí, o vulcanismo e o tectonismo, né? Então, por exemplo, quando eu falo do movimento das placas tectônicas, esse movimento, eles vão, principalmente o movimento convergente, ele vai alterar o relevo, vai formar o relevo, que é o soerguimento de cadeia de montanha. O vulcanismo, ele também é um processo de formação de relevo, então, processo endógeno. Quando eu falo dos agentes externos, aí podem entrar tanto intemperismo, né, quanto erosão, sabendo, né, que esses processos, nós vamos ter vários agentes de intemperismo, como a água, como o vento, como o calor, né, como os micro-organismos. Então, todos esses aí são agentes intempéricos aí. E depois pediu para separar o intemperismo físico do químico. O físico, gente, eu tenho uma desagregação da minha rocha. Lembrando, intemperismo é quando eu vou desgastar, né, desagregar a minha rocha por meio aí desses agentes, né? Água, calor. E aí, dependendo desses agentes, eu vou conseguir ter grande parte, né? Ou intemperismo químico ou intemperismo físico. O intemperismo físico, eu vou desagregar a minha rocha sem comprometer sua estrutura química. Onde que ele vai acontecer principalmente? Nas áreas de climas mais áridos, né? Como em regiões de deserto, em regiões de clima semiárido, nas regiões polares, também isso vai ocorrer, né? Principalmente por conta do gelo aí, dessa expansão do gelo. Então, eu vou desagregar minha rocha, né? Eu vou fragmentar minha rocha aí em partes menores, sem comprometer a composição química da minha rocha. Enquanto o intemperismo químico já é o oposto, né? Já é o oposto, não. O intemperismo químico, eu já vou comprometer a estrutura química da minha rocha. Então, isso vai ocorrer principalmente por conta da água, da percolação de água aí dentro dessa minha rocha. Onde vai ocorrer mais? Climas úmidos. Então, clima tropical mais úmido, clima equatorial, que é onde chove muito, que é onde faz muito calor. Então, eu tenho mais aí o intemperismo químico, né? Uma questão importante, gente, é entender que o processo de erosão, ele vai começar nesse processo de intemperismo. Então, a minha rocha, ela começa a ser desagregada, né, deformada,
E esses sedimentos que sobram, eles vão ser transportados, depositados em locais mais baixos, que é o que eu chamo aí de processo erosivo. O intemperismo e a erosão são processos naturais, tá? Então, às vezes a gente fala assim, tá erosão do solo, vossoroca, né? Eu trouxe até uma questão relacionada à vossoroca para vocês, né? Tem a questão, né? Vossoroca e tal. O homem, não sei o quê. É lógico que o homem hoje interfere muito no processo erosivo, mas é um processo de ordem natural que ele vai ocorrer aí ao longo do tempo. É lógico que o homem ele pode aumentar o processo, que é o que ocorre. Então, se eu for compactar o meu solo, eu vou aumentar o meu processo erosivo, meu processo de lixiviação, né? Também, que é um processo erosivo. Se eu vou desmatar em áreas de encosta, vou aumentar meu processo erosivo. Então, é lógico que o homem ele entra muito aí, tá? Então, eu trouxe as respostas aqui, né? Respostas mais completas do que essa primeiro aqui. Então, na letra A, dentre os agentes internos, podemos destacar tectonismo, vulcanismo. Tectonismo, interação entre as placas tectônicas ao longo do tempo geológico. É um processo considerado mais lento aí, mas de uma grande escala, né? Vai abranger áreas grandes aí, mas é um processo mais lento ao longo do tempo geológico aí. Essas interações podem formar cadeias de montanha e provocar o soerguimento ou rebaixamento de blocos rochosos, que é o que a gente chama aí de fraturas tectônicas, né? Ocorre muito na África também, nós temos essas fraturas. Já o vulcanismo, capaz de provocar mudanças relativamente mais rápidas na superfície, pois as erupções são capazes de mudar abruptamente o relevo. Os agentes externos estão associados à dinâmica climática, comandada pela energia do Sol, seus principais componentes, precipitação, calor ou ausência de calor e de precipitação, como eu falei para vocês, do intemperismo. Enquanto no intemperismo químico, o calor e a precipitação vai falar muito mais. Vai falar muito alto. Enquanto no intemperismo físico, a ausência do calor, a ausência da temperatura e a presença de outros agentes de intemperismo aí vão falar mais alto, como por exemplo, né, o vento, como um agente importante aí no intemperismo físico. Então, intemperismo físico, eu fragmento as minhas rochas, é como se eu pegasse a rocha, partisse ela em várias aí, né, sem alterar a sua estrutura, e o intemperismo químico, eu tenho alteração na estrutura dessas rochas. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, vocês falem aí, questionem, tá bom? Na página 39, nós temos os exercícios propostos. Aqui ficou bem pequenininho, né? As imagens. Mas aí no livro de vocês tem a imagem até colorida, né? Que aí fala o seguinte. Com base nas imagens e seus conhecimentos, assinale a alternativa que contém informações corretas sobre a paisagem que ela se refere. Aí na letra A, nós temos assim, né? Nós temos uma área, né, aplainada, uma área de planalto, né, parecendo também uma área de falésia aí. Essa paisagem resultante de derramamentos vulcânicos em eras geológicas recentes restringe-se no Brasil. Nossos planaltos são antigos, né? E a letra B é a correta aí, onde nós temos as dunas. Na ausência de cobertura vegetal, essas formações, que são as dunas aí, decorrentes da ação eólica, constituem paisagens que se modificam constantemente. E isso pode ser até diário, né? São paisagens que são modificadas diariamente aí. Estando presentes no litoral e também no interior do Brasil. Eu até coloquei aqui um exemplo de Jalapão no Tocantins, né? Que é uma área de dunas. Então, eu tenho dunas no Brasil, tanto no litoral como em regiões mais interioranas, próximo, por exemplo, da bacia do Rio São Francisco. Eu também vou ter algumas áreas de dunas aí, tá? Na próxima,
Paisagem comum nas orlas litorâneas da região sul, aí não, né? Nós temos aí presença de coqueiro, não é algo que vai estar muito na região sul, e sim em áreas mais tropicais, mais quentes. Na D, esse tipo de morro testemunho, né, que é o Pão de Açúcar, constitui uma forma de relevo tabular, sem cobertura vegetal, formando uma paisagem comum, sobretudo em praias do sudeste e do norte do Brasil. Não. E esses picos aí, né, que no sudeste a gente chama muito de mares, de morro, essas áreas arredondadas, né, e aqui nós temos uma rocha granítica, tá, no Pão de Açúcar. E por fim aí, horas mais largas, horas mais estreitas, paisagens desse tipo resultam da erosão de partículas argilosas, né, que nós estamos falando mais de partículas arenosas, decorrentes da ação das ondas do mar. E no Brasil estão ausentes apenas na região norte. Então, por isso que nós estamos falando na duna, erosão eólica, se a gente for falar em questão rochosa, intemperismo físico. Não esqueçam disso. A próxima aí, falando, traz uma imagem aí mostrando, né, algumas ilhas aí na Indonésia. Na verdade, em 3 momentos diferentes, né? Aqui como era e como ficou aí pós o vulcanismo, né? E aí a questão é o seguinte: com base no texto, nas figuras e nos conhecimentos sobre vulcões, considere as afirmativas a seguir. Então, primeiro, as grandes erupções remodelam o relevo, gerando solos férteis, resultantes. Deixa eu ver se. Ah, não, aqui tá diferente, eu acho, né? Aqui tá diferente, peraí. Peguem aí no livro de vocês, fica mais fácil, porque essa aqui tá diferente. O aquecimento global, que é o aquecimento global, detectado no aumento da temperatura dos mares, tem intensificado a ocorrência de erupções vulcânicas. As grandes erupções remodelam o relevo, gerando solos férteis, resultantes da decomposição das rochas vulcânicas. Correto. A primeira incorreto, né? O aquecimento global, ele não vai interferir aí nas erupções vulcânicas, né? Que é um agente endógeno. A 2, sim. Até falei com vocês a respeito dos derrames vulcânicos no Brasil, né? Que aí nós vamos ter nós vamos ter um solo fértil, a chamada terra roxa, por conta desse basalto aí dos derrames vulcânicos. As maiores concentrações geográficas de vulcões coincidem com o círculo de fogo, chamado muitas vezes círculo de fogo do Pacífico, né? Revelando relação entre tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos e tsunamis. Correto também. Então, eu vou ter vulcanismo, vou ter tectonismo nesse círculo de fogo do Pacífico, posso ter tsunami, tá? E a última, uma erupção explosiva forma nuvens de vapor e poeira com efeitos atmosféricos e impactos socioeconômicos. Sim. Quantas vezes, né, o vulcão ele entra em erupção, aí as linhas aéreas têm que parar na hora. Outra questão importante quando a gente fala em relação entre as esferas, né? Então, quando essas partículas, devido ao vulcanismo, elas vão aí para a atmosfera, além de causar aí poluição e tudo mais, né? Eu também vou ter alguns outros problemas aí, como, por exemplo, a diminuição de chuvas ou aumento de chuvas, dependendo do lugar, né? Dependendo das partículas. Eu vou ter também interferência na radiação solar, porque eu vou cobrir aí de uma camada de pó e a minha atmosfera, né? Então, eu tenho outras consequências desse vulcanismo aí também. Então, só um que vai estar errado, porque relaciona aquecimento global com vulcanismo, e a gente sabe que isso não existe. Próxima questão aí, né? Trazendo uma tabelinha de ocorrência de eventos geológicos. Esse cara aqui, não sei como é que fala, né? Ixum, não sei se é assim. Mas esse cara aqui é quem vai falar sobre
essa ocorrência de eventos geológicos ao longo do tempo, né? Então, o que está a magnitude desses eventos? Então, eu vou ter evento que vai ter uma magnitude maior, então uma escala maior vai abranger mais áreas, né? O que podem ser chamados aqui de mega evento ou mesoevento. Vou ter eventos que vão em escala muito pequena, escala regional, né? E a tabelinha dele continua aqui, tem até coisas que ele coloca assim como não evento. Então, ele quer trazer o seguinte, que as paisagens, elas vão ser modificadas em diferente escala de tempo. Então, tem paisagens que são transformadas ao longo do tempo aí, né, em uma escala maior. Tem paisagens que são transformadas diariamente, mas em escalas mais regionais. E é isso que está pedindo para vocês, né? Outras feições... Aqui, considerando a correlação entre magnitude relativa do evento e escala do tempo, essa magnitude aqui pegando muito, né, a questão das localidades, da área de abrangência aí, escala de tempo, utilize a tabela para responder os itens A e B e com base na mesma correlação, responda ao item C. Então, vamos lá para o item A. Indique com as letras EV a célula que corresponde a uma erupção vulcânica. Na B, indique com as letras OA na tabela a formação de ondulações de areia na praia, de areia da praia. Indique com SM a célula que corresponde ao surgimento de montanhas. Eu até trouxe aqui, né, a tabelinha, tem até aí no livro de vocês também, como que ficou isso aí. E trouxe uma informação aqui importante dessa tabela dele aqui. Opa. Dessa tabela dele aqui. Então, presta atenção aqui. Em função dessa conexão entre espaço, no caso esse espaço, a área de abrangência, né, e tempo, observamos ou inferimos fenômenos que têm uma correlação bastante direta. Eventos de grande abrangência espacial são mais comumente explicados por períodos de tempo mais longo, como é o caso do vulcanismo aqui e do soerguimento de montanha. Ao passo que alterações de pequena dimensão espacial, como é o caso das ondulações de areia, em uma escala de tempo perceptível, alterações de pequena dimensão espacial, podem ser observadas em uma escala de tempo perceptível no período de uma vida humana. Então, quando a gente fala, por exemplo, em soerguimento de cadeia de montanha, a gente sabe que isso ocorre em um longo período de tempo e é um evento que tem uma abrangência muito grande. Porém, a gente não consegue ficar ali a olho nu observando as montanhas subindo, né? Aumentando de tamanho o tempo todo. É lógico que a gente pode sentir, por exemplo, tremores, alguma coisa nesse sentido, né? As erupções vulcânicas também da mesma forma, só que aqui em um período de tempo menor. Ele aqui, quando ele fala dessa tabelinha, ele até fala o seguinte, que depende muito, né, dessas erupções, porque vão ter erupções que vão ser de forma tão abrupta que a gente vai conseguir aí, que vai conseguir mudar as paisagens de maneira muito rápida, né? E o microevento, então, um evento muito concentrado em pequenas localidades, que são essas ondulações de areia. E olha o que vai perguntar aí na letra B. Levando em consideração esses eventos, né? Mega evento, então um evento em escala, proporção muito grande. O mesoevento, que também tem uma escala grande, mas não como o mega evento, que também precisa de um tempo maior, né? E o microevento, que vai ser aquele mais específico. Aí na C fala o seguinte: por que a formação de vossorocas poderia ocorrer desde a magnitude de microevento até a de mega evento? E explique. Lembrando, gente, quando vocês ouvem essa palavrinha aí, vossoroca, vem na cabeça de vocês o que é isso? Sim ou não? Vocês estão tão caladinhos hoje? O que está acontecendo? Não. 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 Não? Tá. Eu
quando eu estudei Vossoroka, a única coisa que vinha na minha cabeça era um grande buraco muito grande. E lá no final desse buraco eu tinha aí, de tão grande que ele era, eu tinha água, porque ele pode chegar ao lençol freático. Em Capelinha, nós temos uma Vossoroka muito grande que ela é visível aí, né? Só que como ela tá cheia de lixo, a gente não consegue ver o lençol freático. Quando a gente está lá na escola, né, no Colégio Vencer, e que a gente olha para o Piedade, a gente vê tipo um barrocão, né? Que sempre quando tem muita chuva, essa barroca ela vai tem muito deslizamento de terra, né? Então a Vossoroka é um processo erosivo, tá? É uma erosão do solo. É uma erosão natural do solo, porém que pode ser agravada aí pelo homem. O que é então essa erosão? Ela já começa com essa grande cratera, com esse grande buraco no solo? Não. Ela começa a ser percebida pelo processo de ravinamento, que são grandes sulcos aí no meu solo, que são carreados aí, né, por conta da água e tudo mais, por conta da chuva. Então, a partir desse momento, eu vou tendo aberturas grandes aí nesse meu solo. É lógico que eu tenho Vossorocas muito grandes, Vossorocas menores. Então, pergunta justamente isso. A área de ocorrência, se eu estou chamando de um mega evento, eu estou falando que a minha área... Se eu estou chamando de microevento, a área de abrangência é pequena. Em Diamantina, né, quando eu estava estudando lá, e nós visitamos a gente estava estudando justamente isso aqui, né, geomorfologia, relevo e tudo mais, intemperismo, erosão. E aí o nosso professor levou a gente uma Vossoroka perto de Diamantina. E assim, algo anormal a Vossoroka, muito, muito grande. E assim, muito alto também. Então, quando eu tenho esse processo erosivo, né, que é ocasionado pela questão da infiltração de água e também pelo processo de carreamento aí, né, de transporte de sedimentos. Então, eu tenho que ter uma área propícia a isso, tá? Então, não é qualquer lugar que eu vou ter uma Vossoroka. Então, quando eu tenho essa Vossoroka já em seu estágio final, ela vai abranger uma área muito grande. Então, pode ser ocasionado aí, chamado, né, de um mega evento. Essa Vossoroka que eu conheci, por exemplo, o dono da terra estava desesperado, porque já estava pegando parte aí do que ele estava plantando, estava quase chegando lá na área de pasto dele, então ele estava querendo soluções para controlar isso, e que muitas vezes não se controla, né? E o microevento, quando essa Vossoroka, que é um processo erosivo, quando ela pega uma área menor. Vocês podem estar questionando o seguinte, né? Vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho o início do estágio da Vossoroka, que vai pegar uma área pequena, eu tenho estratégias aí que podem acalmar essa Vossoroka. Isso, né? Que podem conter esse avanço, né? É lógico que ele vai continuar avançando, mas em ritmo mais lento. Só que quando eu tenho áreas propícias a processo erosivo de solo, a vossorocamento, e aí eu vou compactar o meu solo com maquinário, por exemplo, vou ter muita monocultura no meu solo, vou compactar também por conta da pecuária, isso aí aumenta o processo de vossorocamento, tá? Então, a vossoroca é um processo erosivo. Depois vocês olhem no Google aí, imagens de vossoroca, que tem umas aí, né? A que eu visitei mesmo é algo anormal mesmo, um negócio assim, que realmente você vai ter perda de solo, você vai ter perda de produtividade. Se você produz alguma coisa e essa vossoroca só estiver aumentando, você vai perder isso, né? Então é um negócio muito sério. E aí vem, olha, o fenômeno Vossoroka em estágio inicial de sua ocorrência, então quando ele está começando, que é o processo que a gente chama de ravinamento, eu acho que no próximo livro já vai vir isso aí específico também para vocês. Então essas ravinas, que são esses sulcos, né? São essas pequenas valas por onde vai passando água aí, pode ser considerado um microevento, pois se manifesta em uma escala espacial restrita e se desenvolve em um curto espaço de tempo.
Este fenômeno pode transformar-se em um mega evento na medida em que dissemina por uma área mais vasta, então vou aumentando a minha área de vossoroca, expandindo-se ao longo dos anos. Então, o início, né? Pega um curto espaço de tempo e uma área pequena. O mega evento, uma área grande, pegando vários anos aí para esse processo se formar, tá? Tem gente, por exemplo, lá na universidade, o pessoal da florestal estava plantando eucalipto dentro da vossoroca para ver se continha essa vossoroca, né? Já que eles falam que o eucalipto ele puxa água aí, mas não deu certo. Colocaram pneu nas paredes da vossoroca, cheio de terra para ver se contém, isso aí também não deu certo. O que mais dá certo, né, nessa época, não sei hoje, né, como estão os estudos, para conter um processo de vassourocamento, bananeira, por incrível que pareça, né? Então, eles estavam plantando em várias vassourocas lá da região de Diamantina, bananeiras para ver se continha, e teve umas que conseguiu conter, mas é um processo de erosão. Então, vocês lembram que eu acabei de falar com vocês que a erosão é algo natural, a vossoroca é algo natural, mas ela também pode sofrer alterações aí por conta do homem. Aqui em Capelinha mesmo, né? Nós temos processos aí de vassourocamento, nós temos deslizamento de terra, né? Em áreas de algumas encostas aí. Tranquilo? Questão 4. O drama de um grupo de crianças, de um time de futebol, gente, eu estava pesquisando algumas questões para trazer para vocês, né, desse conteúdo. E isso aqui, né, dos meninos que ficaram presos lá na Tailândia, né, na caverna, veio assim de várias maneiras em vários vestibulares, levando em consideração principalmente essa formação de cavernas, né? Então, o drama de um grupo de crianças, membros de um time de futebol, presas em uma caverna na Tailândia, junto com seu técnico, provocou comoção internacional. Sobre o ambiente das cavernas, pode-se afirmar. As cavernas são formadas quando a água ácida penetra no solo, entra em contato com rochas calcárias e se dissolvem formando espaços ocos. Fechou, né? É isso aí. Então, a maior parte das cavernas vão estar em rochas, né, sedimentares, mais fáceis de percolação de água, né? Então, de entrada de água aí. Essa água, a chuva, ela já é ácida naturalmente, né? E quando ela entra em contato com esses minerais presentes na rocha, ela pode se tornar mais ácida, e aí vai fazendo esses espaços mais ocos, né? Que é o que a gente chama aí de caverna. Isadora, só existe caverna em rochas calcárias? Não. Comentei com vocês isso na aula passada, né? Lá em Diamantina, a Gruta do Salitre, por exemplo, é em uma rocha metamórfica, né? Que é no quartzito. Então, eu tenho diferenças, mas a grande parte das rochas vão ser em rochas sedimentares, principalmente em rochas calcárias aí. E é onde também a gente vê formações maravilhosas, as estalactites, as estalagmites, né? Então, várias formações aí dentro dessas cavernas. E aí, gente, eu quero que vocês foquem nessas questões aqui também, porque tem coisa importante aqui. Nos países com clima temperado, como a Tailândia, peraí. Tailândia não tem clima temperado, é clima tropical, tá? E eu trouxe até uma questão falando do clima tropical de monções ali para vocês. Então, clima tropical. As cavernas são sempre de origem vulcânica e por isso profundas. Olha aqui, origem vulcânica. As cavernas mais profundas, elas vão ter origem aí nas bacias sedimentares, né? Nas rochas sedimentares, no calcário. Então, não. A elevada umidade das cavernas possibilita a abundância de animais vertebrados, de aracnídeos, ou seja, uma abundância de vida. E nós sabemos que dentro das cavernas, por conta da falta, principalmente da falta de luz, né, e da falta de oxigênio e tudo mais, nós temos aí pouca vida, né, e algumas vidas aí muito específicas daqueles locais.
AD, os estados brasileiros que possuem o maior número de cavernas estão localizados na região Nordeste. Não, tá? Por que não? Porque em grande parte do Nordeste brasileiro nós vamos ter falta de umidade. E eu preciso de água para a formação das cavernas. Então, eu vou ter cavernas em locais mais úmidos. A estrutura geológica e os fatores climáticos justificam por que a região sudeste não existem cavernas. Que é isso, né, gente? Tem cavernas. Inclusive, a gente faz um campo. Esse ano esse ano a gente ia fazer um campo, não sei se a gente vai ainda, se Deus quiser, vamos, né? Um campo com os meninos do Fundamental na Gruta de Maquiné. Não sei se vocês conhecem a Gruta de Maquiné, que fica em Cortesburgo, né? Cidade também de Guimarães Rosa. Então, Samanta também faz todo um projeto referente a Guimarães, Samanta e Tininha. Então, nós temos cavernas, e cavernas muito bonitas, por sinal, né? Com base aí, a maioria de rochas calcárias. Tranquilo aí, gente? Tá todo mundo vivo aí? Todo mundo bem? Sim. Tranquilo. Oi? Tranquilo. Então, ótimo. Essa questão aqui do Enem, trazendo um processo aí, né, de erosão, na verdade, né, o resultado de um processo erosivo nos leitos dos rios. E aí pergunta, né, a imagem representa o resultado da erosão que decorre do processo natural de movimento circular de seixos e areia, de tanto que a gente vê esse movimento circular aí na imagem, né, arrastados por águas turbilionares. Eu até trouxe aqui, acrescentei algumas coisas aí, né? A forma resultante dessa ação erosiva aponta que o processo se originou por conta desses movimentos circulares aí, né? Carregando e tirando aí sedimentos. Então, tranquilo aí. E aqui, deixa eu pegar aqui. Considerando a formação do relevo terrestre, e aqui no texto falou sobre o continente africano, né? Nós até vimos na aula passada algumas questões referentes à fratura, à placa tectônica do continente africano, né? Então, se percebeu que na porção meridional, ou seja, na porção sul, ergue-se a mais de 1.000 metros sobre o nível do mar. Uma equipe de pesquisadores apresentou uma solução desse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrânea, empurrando o planalto africano de baixo para cima. Aí vem, considerando a formação do relevo terrestre como todo, é correto afirmar, com base no texto, que a solução proposta é improvável, porque as formas do relevo terrestre não se modificam há milhões de anos. Então, esquece essa aí, errada, né? Pouco fundamentada, pois as forças externas, como as chuvas e o vento, são as principais responsáveis pelas formas de relevo. Não, né, gente? Então, nós temos as forças internas que falam muito também. Plausível, pois as formas do relevo resultam da ação de forças internas e externas, sendo importante avaliar os movimentos mais profundos do interior da Terra. Verdade, é essa aqui. Então, as formas de relevo, a formação do relevo, ela é um resultado das forças internas, das forças externas, sendo que esses agentes internos, né, do relevo, eles estão aí presentes há milhões de anos. E agora, saindo do livro, eu trouxe aqui para vocês algumas questões algumas questões que eu achei muito legais de outros vestibulares. A maioria são de vestibulares do ano passado, tem de 2017, 18 e 19. Então, são questões muito recentes e que eu acho que vale muito a pena a gente ver essas questões aqui, que são as formas que estão cobrando esse conteúdo aí para a gente nos vestibulares, né, e tudo mais. No Enem, como a gente viu nessas duas aqui,
o relevo, a estrutura geológica, os tipos de rocha, eles são muito complementares nas questões. Então, eles fazem apanhados muito gerais para vocês. Então, uma questão vai te cobrar a estrutura geológica, vai te cobrar tipos de rocha, vai te cobrar a dinâmica interna e externa da crosta, tá? Então, abrangente, muito abrangente. Então, é sempre bom a gente saber, como eu sempre falo, né? Dos conceitos, importante a gente entender o conteúdo aqui. Então, essas questões muito, muito legais, a maioria são questões abertas. Então, se vocês quiserem aí, né, me ajudar na elaboração das respostas, ótimo. Olha essa do ano passado. Tsunamis são ondas de grandes dimensões e destrutivas que têm sua origem sob os oceanos, podendo atingir as linhas de costa e causar grandes danos. Dentre os eventos de tsunami mais recentes, pode-se citar o ocorrido na Indonésia em setembro de 2018, com mais de 1.600 vítimas. Aí aqui nós temos, olha aqui, o assoalho oceânico, né? Os limites de placa aqui. E aqui a propagação das ondas depois que ocorre o tremor. O tsunami não são a formação dessas grandes ondas. Então, eu tenho aqui a propagação das ondas. Observe que quanto mais raso esse mar vai ficando, mais formação de ondas eu vou tendo, tá vendo? Mais propagação de ondas eu vou tendo. Aí pergunta isso, na letra A. A maior frequência de ondas ocorre no oceano mais profundo ou nas águas mais rasas? Então, aqui fica bem nítido na imagem, né? Nas águas mais rasas é onde eu vou ter uma maior frequência de ondas, ondas sendo formadas aqui o tempo todo. Na B, observando a figura, qual é o processo gerador dos tsunamis? Explique. Alguém quer falar aí? Qual que é o processo gerador de tsunami? Movimentação das placas tectônicas? Movimentação das placas tectônicas. Isso mesmo, a tectônica de placas. Então, olha aqui. Essa onda se origina em áreas onde o movimento dos blocos no assoalho oceânico, ou seja, encontro aí das placas tectônicas, né? Causado por movimentação tectônica que provoca a ascensão da coluna de água, ocasionando a onda, que nas proximidades de sua origem apresenta pequena amplitude, mas se desloca em alta velocidade para a costa. Então, é isso. Então, eu tenho movimentação das placas tectônicas que vai gerar aí, né, uma subida da coluna de água que vai formar essas grandes ondas. E na C, se te explique um evento natural ou de origem antrópica que teve suas consequências causadas ou agravadas pela ocorrência de um tsunami. Aqui eu já estou querendo saber as consequências do tsunami. Seja a consequência natural, seja a consequência antrópica, ou seja, do homem, né? Aí, vamos lá para os eventos de ordem natural aí. Pode-se destacar que a transgressão marinha causada pelo tsunami pode intensificar a erosão na orla litorânea, alterando as formas desse litoral. Pode também, por outro lado, depositar material sedimentar e também alterar as redes fluviais, causando um acúmulo de sedimentos aí nos rios que estão próximos, né? E as desembocaduras de rios. Então, eu tenho aí um processo erosivo sendo causado aí por esse tsunami. Então, ordem natural. E a ordem antrópica? Aí já vão ser as causas aí, né, maiores, né? Perdas humanas causadas pelo volume de água, que é o que a gente vê muito, né? Destruição de construções, intervindo nas atividades econômicas, mudanças em práticas agrícolas e de pesca, que se fazem nas proximidades da orla. Na questão, pediu uma ou outra aí, né? E as consequências disso. Então, é lógico que a consequência socioeconômica, devido aí ao tsunami, ela é muito grande, principalmente em países subdesenvolvidos.
Então, como é o caso deste tsunami aqui na Indonésia, né? Então, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? São países que vão sofrer mais aí com essas intensidades, né? Lembrando que o tsunami, ele só ocorre por conta do tremor de um terremoto aí. Que aí eu tenho a formação dessas grandes ondas aí. Ótimo. Olha aqui que eu falei para vocês, né? Das crianças lá que ficaram presas na caverna e eu acho não, né? Em 2018, que eles custaram tirar, né? O treinador e as crianças. Aí fala o seguinte: no esquema, pode-se observar a localização e o perfil da caverna. E no gráfico, a pluviosidade média mensal na Tailândia. Então, aqui eu tenho a pluviosidade, né? O quanto chove na Tailândia aí ao longo dos meses do ano, né? E aqui nós temos um perfilzinho aqui dessa caverna aqui. Com base nos dados e em seus conhecimentos, responda. Qual a rocha mais comum na formação de cavernas? Qual rocha que é, gente? Oi? Qual rocha mais comum na formação de cavernas? Calcário? Calcário. Isso mesmo. Oi? É rocha sedimentar, no caso, né? Isso, rochas sedimentares, isso. Rocha calcária. Então, aqui rochas sedimentares, rochas calcárias principalmente, né? Próximo. Indique e explique um processo que ocorre para a formação dessas cavernas. Então, nós vimos lá na outra questão, né, que as cavernas, elas são formadas por um processo erosivo de percolação de água. Então, a água, quando ela encontra, né, com esses minerais presentes na rocha, e aí já é uma água mais ácida, se torna cada vez mais ácida, então eu tenho essas aberturas aí, tá? Tais rochas, que no caso aqui, né, rochas calcárias, rochas sedimentares, são rochas friáveis e apresentam menor resistência mecânica, então são rochas fáceis de ser erodidas, né? Ao grande resistência mecânica, ao grande volume de água em circulação no sistema. Então, é assim que se formam aí as cavernas. E na C, quero que vocês prestem bastante atenção, porque é lógico que nós não estamos estudando clima, vocês ainda não viram clima, né? Que vai, eu acho que vem ou nesse próximo livro ou no terceiro. Mas aqui, gente, fala o seguinte: o clima da Tailândia é controlado pelas monções. Explica a relação entre o clima típico de monções, que também pode ser chamado de tropical de monções, tá? E a dinâmica hídrica relacionada ao evento citado. Qual que é o evento citado? Formação de cavernas. Para ter formação de caverna, eu preciso ter uma rocha muito favorável, né, à penetração de água, uma rocha sedimentar mais favorável. Mas também, o que nós comentamos? Precisa de água. Uma das características, né, do clima de monções, e é bom que vocês não vão esquecer nunca mais, que vai ter muito aí nesse sudeste asiático, é o seguinte: as monções, também chamadas de clima tropical de monções, elas vão ter duas estações muito definidas. Uma estação com mais chuva e uma estação com mais seca. Ué, Isadora, mas por que isso ocorre, né? As monções são ventos, chamados aí de ventos monçônicos. E eles vão sair sempre, né, das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão. No verão, quando o continente, no caso aqui na Tailândia, quando esse continente ele está mais quente, se torna uma área de baixa pressão. Então, recebe muita água vindo do oceano, uma massa de ar muito úmida. Então, chove muito. De tanto que o sudeste asiático se planta muito arroz por conta dessas monções, né, de verão. No inverno é o oposto. O continente ele se resfria, enquanto o oceano ele fica mais quente. Então vai receber ventos do oceano. Então o inverno ele vai ficar mais seco. Então, como chove muito no verão na Tailândia, por conta do clima,
Então, é isso que vocês precisam saber para essa questão aqui, né? Então, clima de monções é um clima que chove muito no verão, lá na Tailândia. Então, como chove muito, eu tenho muita umidade, essa água, ela vai interferir no processo erosivo das rochas sedimentares. Então, vocês estão vendo que uma coisa vai ligando a outra aí, né? E olha como que essa questão veio diferente da questão que está lá no livro. O tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, que são as cavernas, né? Mas aqui nós temos questões, as perguntas são diferentes, apesar que você tem que saber como se forma uma caverna, tem que saber aí das rochas sedimentares, são mais propícias a essa formação. Isadora, Sim. explica de novo a formação da caverna, por favor. Tá. Como se forma? Tá. As cavernas, elas são como se fossem grandes buracos dentro das rochas, né? Como que esses buracos eles se formam? Por meio do processo erosivo, tá? E erosão por meio do processo de intemperismo e, logicamente, de erosão. Como que elas se formam? Eu vou ter uma rocha, na maioria das vezes, uma rocha sedimentar, que é uma rocha mais propícia à penetração de água. Então, essa água vai penetrar nessas rochas aí e vão começar a formar alguns buracos, né? E esses buracos é que vão formar as cavernas. Lembrando que eu preciso ter uma acidez aí na minha água. Então, a água, ela já é ácida, né? A chuva, ela já tem uma acidez natural. Quando ela encontra, principalmente, né, com o carbonato de cálcio, que vem muito aqui das rochas calcárias, ela se torna mais ácida. Então, essa acidez, ela leva aí um processo erosivo maior e uma abertura maior aí das minhas rochas, tá? Então, é assim que vão se formar. Como se formam as cavernas? Por meio de processo erosivo. Eu preciso ter o que para formação? Uma rocha, na maioria das vezes, sedimentar, que é uma rocha mais fácil de penetração aí da água. E também eu preciso ter água, umidade. Uma questão importante, aproveitando aí, que tem algumas cavernas, né? Que é lógico que a água da chuva ela é muito importante, mas como, por exemplo, a Gruta de Maquiné, que eu acabei de falar com vocês. A maior parte do seu processo de formação, que é esse grande buraco aí dentro da rocha, né? Que é a caverna, a maior parte desse processo veio por conta de um grande, segundo algumas teorias, tinha um grande rio naquela região, e à medida que esse rio ele foi baixando, foi perdendo, né, ajudou na formação aí dessa caverna. Então, os rios também podem formar, podem ajudar nessa formação, porque eu tenho processo erosivo e eu tenho aí o intemperismo e a erosão da rocha, né? Na maioria das vezes, rocha sedimentar. Lembrando que essa água, ela é ácida e ela se torna mais ácida. Por isso que tem, em cavernas de rochas calcárias, por exemplo, eu tenho as estalactites, as estalagmites, né? Eu sempre esqueço o nome, acho que é travertinos, que são formações ali dentro, né? Por conta desse calcário, dessa água muito ácida, né? Que aí ela vai formando aquelas formações lindas e maravilhosas de caverna, né? Que eu amo de paixão. Essa aqui, gente, uma questão de vestibular também, eu até esqueci de colocar aqui o vestibular, uma questão muito tranquila, tá? Que é só para separar os agentes endógenos dos exógenos. Eu trouxe essa questão justamente para a gente ir relembrando de conceitos aí, né? É lógico, né? Os agentes endógenos aqui vai ser o vulcanismo, o tectonismo, os outros todos são agentes exógenos. Olha a lixiviação aqui. Lixiviação é uma lavagem do solo, é o que acontece com o solo da Amazônia, se ele for desmatado aí. Se eu desmato, né, a Amazônia, por isso que o solo não é bom, né, que a gente fala muito. Se eu desmato a Amazônia, eu vou perder aquela camada de humus, né, que a gente chama de serrapilheira. Eu perdendo aquilo ali, o solo ele fica exposto. E aí é um solo que vai, quanto mais exposto o meu solo fica, gente, menos água infiltrada eu vou ter. Então, mais água vai passar direto. Então, esse que é o processo de lixiviação, lavagem do solo.
E um problema da lixiviação, por exemplo, eu posso ter um aumento de sedimentos aí nos meus rios. Posso causar o assoreamento de rios, porque essa água ela não vai para lugares mais baixos. Mais baixo eu posso ter rios, né? Então, vou encher isso aí de sedimento, vai causar problemas, além, lógico, da perda de nutrientes no solo e tudo mais. Então, tem alguns solos que passam muito por esse processo aqui de lixiviação, que é onde, igual eu falei, né, o solo da Amazônia, solos que passam por processo de arenização também socorrem, igual na região sul do Brasil, também socorre bastante, que nós vamos ver lá nos capítulos de solo. Próximo. Também questão de conceito, olha aqui. As formas de relevo sofrem intenso desgaste à medida que a água, o gelo, o vento e os seres vivos atuam sobre o terreno. Esses agentes causam erosão nas partes mais elevadas e transportam os detritos, acumulando-os nas porções mais baixas da crosta. Os processos acima mencionados no texto são conhecidos respectivamente por, que nós estamos falando do processo de desgaste, beleza? E por processo de transporte acumulando nas porções mais baixas da crosta terrestre. Esse acúmulo, deposição. Aqui também eu poderia colocar nesse desgaste intemperismo, né? E deposição. Lembrando que o processo erosivo, ele começa no intemperismo e vai até o processo aí de transporte e deposição de sedimentos. Outra aí, gente, também falando sobre vulcanismo. Explique por que no sudeste da Ásia, onde se localiza a Indonésia, olha a Indonésia aí de novo, bombando, né? Há ocorrência de vulcões, diferentemente do que ocorre no território brasileiro. Então, essa aí até é uma questão mais tranquila, né? Se eu tenho vulcanismo... Oi. Essa relação de ter muito vulcanismo tem alguma coisa a ver com o círculo de fogo? Ou o círculo de fogo só envolve tsunami e terremoto? Não, o círculo, a Indonésia, inclusive, está no círculo, né, de fogo. O círculo de fogo, ele é relacionado à presença de vulcões. Então, círculo de fogo do Pacífico, porque eu tenho muitos vulcões nessa região. Só que é lógico, se eu tenho vulcanismo, eu também vou ter terremotos e eu também vou ter tsunamis, né? Que é uma das consequências aí desses terremotos quando ocorre no oceano. Então, sim. Então, no caso aqui da Indonésia, eu vou falar de uma região que vai estar na placa indiana da placa do Pacífico, ou seja, sudeste da Ásia, vai estar localizado, e aí já pegando, né, o que você acabou de falar, localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, uma região de grande instabilidade tectônica, por isso eu tenho um processo de vulcanismo, que vai ter maremoto, né, vai ter intensos terremotos e tudo mais. Enquanto no Brasil nós estamos numa estabilidade tectônica dentro de uma única placa, que é a placa sul-americana. Então, um relevo mais desgastado. Então, se a gente for olhar aqui entre a Indonésia e o Brasil e pensar em questão de formação de relevo, aqui eu tenho um relevo nessas áreas, né, de instabilidade tectônica, um relevo mais recente, que está sendo formado. Enquanto no Brasil, um relevo antigo, um relevo de intenso desgaste aí, tá? Por conta dos agentes exógenos. Então, olha aqui, nós falamos da Indonésia em 3 questões diferentes. Então, fiquem espertos com a Indonésia, não só a Indonésia, né? Mas o Sudeste Asiático aí, essa área do Círculo de Fogo do Pacífico, que é uma área onde nós temos muitos vulcões ativos no mundo, quer dizer, a maior parte dos vulcões ativos do mundo nós vamos ter nessa região. Se eu tenho vulcanismo, eu tenho terremoto, eu tenho tsunami, tá? Posso ter também formação de cadeia de montanha, formação de assoalho oceânico, né? Então, ótimo. Próximo. O Paquistão não tem condições de realizar os trabalhos de resgate e atendimento às vítimas do terremoto.
A afirmação é do presidente do país, Pervez Musharraf. Dezenas de milhares de pessoas no norte do Paquistão e da Índia passaram a noite a céu aberto por causa da devastação causada pelo terremoto. A área mais afetada pelo terremoto fica no alto das montanhas, onde a temperatura cai bastante à noite. Letra A. O terremoto a que se refere o texto alcançou no Paquistão e na Índia aproximadamente 7,5 graus na escala Richter. Como são ocasionados terremotos como este ocorrido na Ásia? Nem preciso falar de novo, né? Então, nós estamos falando de áreas onde eu tenho instabilidade tectônica, zonas de contato tectônico, promovendo acúmulo lento de tensões que são liberadas rapidamente em certos instantes. Então, beleza. Essa aqui é uma questão importante, tá, gente? Estabeleça a diferença entre a escala Richter e a escala de Mercalli utilizada para as medições de terremoto. Uma dessas escalas vai medir magnitude, então, a propagação das ondas, a área que vai ser, que esse tremor, né, vai passar, então, quanto vai tremer mesmo. Então, isso aí é a magnitude, a escala Richter. A escala de Mercalli é a intensidade, ou seja, consequências da magnitude. Então, a intensidade, ela pode ser grande? Pode, devido, por exemplo, muitas perdas humanas, devido à perda de construção civil. Então, isso é a intensidade, tá? A magnitude é o quanto tremeu. Na aula passada, eu até comentei sobre isso e falei o seguinte: no Japão, eu tenho terremotos de grande magnitude e de pouca intensidade. Então, na escala Richter, esse tremor vai medir muito. Na escala de Mercalli, esse tremor vai medir pouco. No Japão, porque é um país estruturado, os prédios, eles balançam aí, né, de acordo com o movimento do terremoto, preparados, né? São feitos aí por meio de molas, não sei mais o quê. Tem até uns vídeos no YouTube muito bacana de um tremor no Japão e que o asfalto ele ia balançando assim de acordo com o tremor. Acabou o tremor, o asfalto ficou lindo, maravilhoso. É claro, né, gente, que nem sempre o Japão vai sair muito bem aí. Então, vai ter muito tsunami, muito tremor muito alto aí, mas a intensidade vai ser menor por conta da estrutura do país. Enquanto no Haiti, no Paquistão, né, na Índia, os tremores, eles podem ter, né, uma magnitude elevada, mas eu também tenho uma intensidade elevada. Às vezes, a magnitude é até menor do que no Japão, mas a intensidade ela vai ser maior. Então, é isso que pede na B. A escala Richter mede a magnitude do terremoto pela energia liberada. Já a escala de Mercalli classifica a intensidade do tremor conforme os efeitos por ele causados. Se vai ter morte, se não vai ter. Se vai atrapalhar muito nas construções, né? Se prédios vão cair, se asfalto vai acabar, né? Então, essa aí é a intensidade do tremor. Depois, explica as diferenças entre bordas convergentes e bordas divergentes das placas tectônicas. Então, nos limites convergentes, as placas colidem com a mais densa, sofrendo subducção, afundamento, e a outra se sobrepondo. Essa subducção aqui eu vou ter principalmente em placa oceânica com placa continental, né? A gente viu muito, que é essa subducção. E muitas vezes eu tenho cavalgamento entre duas placas continentais, que é o que ocorre na Cordilheira do Himalaia, por exemplo. Mas quando eu falo limite convergente, eu estou falando em choque das placas tectônicas em colisão. Nos limites divergentes, as placas elas vão se afastar, gerando aberturas que levam à formação de novas porções de crosta. Muitas vezes a gente fala o seguinte, que nos limites divergentes nós temos formação de crosta e no limite convergente nós temos destruição de crosta por conta desses dobramentos modernos aí, principalmente. Tranquilo? Tranquilo, Isa.
Ótimo. Acabou aqui. Deixa eu ver quantas horas. Já são 10 horas. Vocês preferem que eu já comece a revisão aqui de fuso de cartografia agora? Ou na próxima aula? Tô com vocês aí. Falta quanto tempo para a aula acabar? Eu não sei que horas que acaba. Não sei se é 10h20. Acho que é 10h30, porque a outra começa às 10h40. Ah, então dá para você fazer revisão de fuso. Dá, né? Então, vamos lá, então. Deixa eu sair aqui. Ótimo.